Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora que você vai estar ouvindo, assistindo esse vídeo, mas é com muita alegria que a gente traz para você essa mensagem, esse estudo. É com muita alegria que a gente divide a palavra de Deus com vocês. Estudar a Bíblia e falar algo de Deus, falar algo da mensagem de Deus é muito legal, é muito bom. Então eu chamo a sua atenção agora para pegar a sua Bíblia, para pegar uma canetinha, para a gente anotar. Qualquer dúvida no vídeo, você dá pausa aí, volta o vídeo novamente, consulta, dá uma olhadinha. Mas não deixe de atentar para essa mensagem que Deus tem para falar no seu coração e no meu coração. De que estamos falando? A nossa igreja, a Igreja Batista aqui da Vila Guilhermina, nós estamos estudando um livro em razão do Advento. O que é o período do Advento? São os 4 domingos que antecedem o Natal, o nascimento de Cristo. Essa data que a gente comemora o nascimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Neste livro ocorre que há várias histórias de várias pessoas. Obviamente, são histórias conturbadas de pessoas que de alguma forma têm algum problema, de alguma forma tem foi levada a fazer algo ruim ou fizeram algo ruim contra ela e por aí vai. Vocês vão entender. Eu não posso adiantar, senão eu vou estar atropelando o estudo. Ok, são histórias reais, como eu já te falei, e são questões reais e que no final ou no decorrer do nosso estudo vocês vão perceber que Jesus ele dá respostas reais a cada situação vivida por cada pessoa. Amém? Mas antes de dar início aqui à nossa explanação, a esse estudo, eu chamo a você a fazer uma oração. Pedir que Deus nos ilumine, que Deus nos ajude na compreensão da sua santa palavra. Eu te chamo a dar uma paradinha aí no que você estiver fazendo, abaixa a cabeça, se não quiser abaixar não tem problema, mas feche seus olhos para concentrar na oração. Faça a sua oração nessa hora. A oração é a chave para Deus entrar no seu coração. A oração é a chave para Deus entrar no seu coração e mudar a sua história, mudar a minha história. Ok? A oração é matéria-prima para Deus trabalhar aos nossos corações. Amém? Então, feche seus olhos. Pai, em nome de Cristo, eu peço ao Senhor nessa hora, Deus, que nos ajude, a mim principalmente, a mim porque vou falar, a mim que eu vou expor a sua santa palavra. Ajude aquelas pessoas que irão assistir esse estudo, as pessoas que irão ouvir esse estudo. Que tudo que for falado aqui, ó Deus, não seja falado para preenchimento da nossa glória, da nossa vanglória, aliás. Que o que for falado aqui, Pai, seja parte do Senhor, que venha do Senhor. A interpretação da Tua palavra e, principalmente, peço a Tua ajuda na aplicação da Tua palavra. Em nome de Cristo, ó Deus, pedimos ao Teu Espírito Santo que fale ao meu coração e que fale ao coração da pessoa que esteja assistindo ou ouvindo. Tire de nós qualquer obstáculo para ouvir. Tire de nós qualquer obstáculo para ver a Tua palavra, para entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, peço que o Teu Espírito Santo seja comigo e seja com essa pessoa que está assistindo. Essa é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O Alberto já fez uma aula introdutória falando a respeito do Advento. Ele fez a segunda aula e a primeira lição. Ele me estuprou. Jesus é a expiação de Mary. Isso é uma história. Já falei para vocês. São histórias reais, ok? Semana passada, nós tivemos um estudo com Sueli. Eu sou um bom cristão. Jesus é o dom da justiça, do David. Já tivemos essa aula. E a aula de hoje, meus queridos? Odeio meu irmão. Tá aqui. Vocês vão acompanhando aí pelo PowerPoint que eu coloquei aqui para vocês ir
fixando melhor e para vocês entender melhor o que a gente vai estar debatendo, o que a gente vai estar levantando, o que a gente vai estar discorrendo a respeito dessa história. Mais uma vez, vou reforçar, esse estudo temático, ele é uma carta, ele é uma história, aliás, de uma pessoa real, uma história real, e a proposta é levar para essa história, levar para essa questão uma resposta real. Mas resposta de quem? Resposta da Bíblia, resposta de Cristo, ok? Então tudo bem. Vamos lá então. Tem muita coisa anotada para a gente falar, mas nós vamos seguir o que foi proposto. Odeio meu irmão. Neste primeiro momento, eu vou apresentar para vocês o personagem, de quem que eu estou falando, de quem nós vamos estudar, de quem Jesus tem para quem que Jesus tem uma resposta. Para essa pessoa, nessa carta, mas a resposta de Cristo é para mim e é para você também. Muito provavelmente você vai conhecer pessoas com esse perfil aqui. Muito provavelmente. Porque hoje o mundo está tão estranho, está tão esquisito, que a gente percebe essas coisas ao nosso redor. Vamos lá? Oh, beleza. Tudo bem, vamos lá. Odeio meu irmão. Jesus, ele é a reconciliação de Kurt. O nosso personagem, ele chama Kurt. Kurt, ele é trazido aqui como uma pessoa, como um jovem, uma pessoa de 40 e poucos anos. Seu estilo de vida é regado a muita droga, gostava de jogo, tinha gastos delirantes, gastava demais e ele dormia com adolescentes amigas da sua filha. O material que a história dele narra que essas adolescentes, essas amigas dele, a idade dela era a metade da idade dele, ou seja, se ele tinha 40 e poucos anos, essas adolescentes provavelmente tinham 16, 17, 18 anos, ok? Seu bem-estar financeiro e físico eram prejudicados. Ora, uma pessoa com a vida dessa, muito provavelmente, é mais do que óbvio que o bem-estar dele vai estar comprometido. E ele também é um não cristão, confesso. A narrativa da história, o perfil dele, é que ele não confessava a Cristo. Ele não queria saber dessa história de Cristo. Ele se considera um Deus, muito provavelmente, porque ele era cheio de si. A história também nos conta que ele era uma pessoa incapaz de perdoar e era também cruel. Usa muita droga, novamente, enfatizo, ressalto que a droga na vida desse nosso personagem, que a gente hoje está conhecendo, era uma realidade, a droga. E hoje, meus irmãos, eu posso te dizer com muita certeza que droga hoje na vida das pessoas, eu acho que ela, se não for a primeira causa da destruição de muitas famílias, ela, se não for a primeira, ela é uma das principais. Então, essa questão de droga, a gente tem que ficar muito atento. Mas, enfim, não vamos apegar tão somente a um detalhe. Vamos continuar, vamos conhecendo a Kurt. Ele não importa com sua casa. A história nos conta que ele não está nem aí para sua casa, não dá manutenção de sua casa é uma bagunça. A gente pode estar imaginando como que não seria a casa dessa pessoa. E seus filhos também são um desastre. Mexe com droga com o próprio Kurt e também bebe junto com o Kurt e, obviamente, e consequentemente, eles não estudam. A história nos conta que Kurt tinha um irmão. A palavra Kurt, eu acho que é essa palavra mesmo. Kurt tinha um irmão. Ele era a única pessoa que falava com ele com sabedoria. Ou seja, o irmão de Kurt tinha essa liberdade de falar com sabedoria e sanidade. A história também nos conta que a família de Kurt era difícil, que o pai de Kurt era criminoso e que a mãe trabalhava demais e era muito pobre. Meus queridos, eu conheço muita gente com esse tipo de perfil. Muita gente. Não com o pai
que o pai seja criminoso, que o pai é criminoso de estar na cadeia. Não, não é isso. Mas eu conheço muito pai que de certa forma, parece andar ao lado do crime. Ok? Mas vamos andar. Isso aí não é a nossa. Só estou dando aqui umas pinceladas para a gente conhecer a pessoa de quem estamos falando. Para a gente entender o contexto dessa pessoa que a gente vai abordar, que a gente vai falar alguma coisa e dessa resposta que Cristo tem para essa pessoa. Beleza? Vejam bem, nós estamos falando de duas pessoas. Um Kurt, até então com a vida totalmente desajustada, e do seu irmão. Nós não temos nem o nome do irmão dele, mas pelo que a gente percebe, o irmão dele é uma outra pessoa. É uma pessoa completamente diferente dele, do Kurt. E qual é a diferença entre os dois? O seu irmão se tornou cristão aos 20 e poucos anos. Olha que maravilha, olha que coisa espetacular. O irmão totalmente diferente, totalmente oposto a Kurt, com pouco tempo ele já conhecia a Cristo. Com pouco tempo de vida. O seu irmão, ele se envolve com a pessoa e se casa com uma cristã. E eles criam seus filhos sob as regras da Escritura. Ou seja, totalmente oposto ao Kurt. Nós vimos lá que o Kurt, os filhos de Kurt eram um desastre. Aqui não. Aqui a história nos traz a narrativa de que o irmão de Kurt era totalmente oposto e que os seus filhos eram opostos a ele. Obviamente na criação. Eles moram na mesma cidade, mas Kurt se recusa a falar com o irmão. Não se falam há muitos anos. Então, meus queridos, a história ainda nos conta, continua a nos dizer que Kurt tinha muita raiva do seu irmão. E sob essa raiva, debaixo dessa raiva, havia também muita, mas muita amargura. Nós vamos falar lá na frente sobre isso. Então, meus queridos, o que acontece? Nós conhecemos essa pessoa, essa história. Se vocês quiserem, pode dar uma pausa aí no vídeo, ou então pode voltar a história para você ver. Vocês podem perceber que a vida desse Kurt é um caos. É uma vida assim, totalmente desregrada, desajustada, desalinhada. É uma vida assim, que a gente não faz ideia. É uma história real, já falamos. Então nós vamos conhecer as respostas de Cristo para essa triste realidade na vida dessa pessoa. Então, escreve-se uma carta pastoral, o pastor escreve uma carta destinada a ajudar o Kurt a ver a raiz da amargura. Nós vamos falar sobre isso. Bem como os frutos podres que o Kurt ele está colhendo para a sua vida. Peço aos irmãos, mais uma vez, que peguem lápis, caneta, papel e peguem a Bíblia, porque no discorrer aqui, no que eu vou falar aqui, há muita coisa para contar, há muita passagem bíblica a visitar e nós vamos dar uma andada para frente, ok? Agora eu vou tirar esse slide e nós vamos continuar com a exposição da carta. Este pastor escreve a carta ao Kurt e nós vamos, a partir de agora, conhecer, saber a finalidade dessa carta e quais são as recomendações e, principalmente, a resposta de Cristo para essa pessoa. Amém? Então, vamos lá. Então, pessoal, diante esse personagem que nós conhecemos, a partir de agora, a carta pastoral é escrita até ele, ao Kurt. A carta, ela inicia com a notícia que o pastor ora pelo Kurt. E aí a gente já começa essa nossa reflexão, esse nosso estudo com a importância da oração. Um orar pelo outro, né? O pastor orar por nós orarmos pelo pastor, nós orarmos entre nós, irmãos, orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família, enfim, e por aí vai. O pastor também ele destaca que, de certa forma, ele entende esse problema do Kurt. Ele tem noção do que o Kurt está
passando, porque o pastor ele fala que eles são parecidos em alguns aspectos. Ó, pra você ver que interessante, o pastor diz que é parecido com o Kurt, ele entende o Kurt. O pastor ele começa a narrar a vida dele. Ele diz que cresceu num bairro pobre, que conviveu com muita violência. Seu pai, ao contrário de Kurt, seu pai estava presente e trabalhava muito. Várias pessoas causam danos ao pastor. Ele já foi roubado, ele já foi agredido, ele já foi xingado e por aí vai. Porém, o pastor diz nessa carta que ele reagia e ele se defendia. Pois é, o pastor tinha essa reação e tinha essa atitude de se defender. Quando ele cresceu, ele era tratado com respeito e as pessoas o obedeciam. E por causa disso, ele tem um destaque muito importante na escola, no trabalho e no esporte. Mas há alguns detalhes que o pastor, nessa carta, ele descreve. Alguns problemas aí. Vamos pontuá-los, ok? O pastor não conseguia controlar a raiva. Ele era dominado pela raiva, por ela. E qual é a consequência disso? Vergonha e constrangimento, segundo as palavras do pastor, escrevendo essa carta a Kurt. Ele não queria parar de ser bravo. O pastor não queria parar de ser bravo. Essa raiva, ela significava para o pastor um fator motivador e poderoso na vida dele, pois ele alcançava por meio dela algum sucesso. Ele se via mais forte, ele se sentia mais capaz sobre as pessoas, principalmente aquelas pessoas mais fracas e mais tímidas. E que, por sua vez, por causa disso, essas pessoas eram pisadas, eram usadas e humilhadas por ele. E isso é o pastor dizendo, ok? A raiva era muito feroz. O pastor ele destaca isso. Ele está escrevendo essa carta para Kurt e está falando assim, Kurt, ó, você é assim, mas eu também era assim. Eu te entendo, meu irmão. Eu te entendo. A minha raiva era muito feroz. Eu não conseguia me conter. Eu agredia as pessoas fisicamente e verbalmente. Pra você ver que interessante, né? O pastor ele abre o coração a Kurt e escreve essas coisas. E num determinado momento, o pastor ele se torna cristão. Ele se converte. Ele reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele começa a estudar a pessoa e a obra de Cristo. Olha, que legal, hein? Isso aí já aconteceu comigo, acredito que acontece com você, e vamos orar e vamos torcer para que as pessoas que a gente ama tanto se convertam e que estude a Bíblia e que conheçam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A gente precisa entender quem foi Jesus Cristo. O que ele fez, por que ele nasceu, por que ele sofreu, por que ele morreu e principalmente por que ele ressuscitou. Amém? Pois é, aí o pastor continua escrevendo e ele destaca que ele começa a ler a Bíblia, daí ele passa a conhecer quem é Jesus. O pastor, diante a leitura, diante a palavra de Deus, ele passa a saber que obra é essa, que Jesus é esse, daí todo esse despertamento sobre a pessoa de Jesus. Esse poder, com esse conhecimento, ele conhece esse poder sobrenatural e natural também de Jesus. O sobrenatural a gente estuda depois, mas aqui a gente está falando do natural, o poder natural de Jesus. E esse poder natural intriga o pastor. O pastor diz que Jesus, as pessoas procuravam Jesus. As pessoas, quando elas estavam em alguma dificuldade, elas socorriam a Jesus, elas buscavam a Jesus, elas iam a Jesus e seguravam Jesus. Jesus era inspiração para essas pessoas, ok? Jesus, ele de certa forma, ele exercia um domínio influenciando pelo bem. Vocês compreendem? Jesus, ele exercia um domínio influenciando pelo bem. Mas aí é o seguinte, aí nós temos que fazer uma pergunta.
Como que Jesus foi capaz de viver com esse poder sob perfeito controle? Como é que Jesus viveu com esse controle, esse domínio, com essa influência, com essa coisa tão bonita, né? O pastor, nessa carta, ele destaca, aliás, que descobriu que a mágoa despertava a sua raiva. O pastor, ele destaca isso. Ele guardava mágoa daquelas pessoas que um dia fizeram mal a ele, ao pastor. Isso acontece com a gente, não acontece? Guardar mágoa, essa mágoa, por sua vez, desperta a raiva e por aí vai. Então ele diz a Curte, o pastor diz a Curte, que a mágoa está por trás da raiva, da violência, do vício, enfim, de todos os pecados que Curte está cometendo ou que cometeu. Daí o pastor ele começa a descrever o que ele aprendeu sobre a mágoa. Ele começa a falar com Curte, Curte, eu tive essa experiência na minha vida, eu passei por isso. Daí ele começa a descrever todas as coisas que ele aprendeu, todo o sofrimento dele. A primeira coisa que ele destaca para Curte nessa carta é que quando causamos mágoa, quando causamos um mal, não é mágoa, mágoa é consequência. Quando causamos mal a alguém, nós somos culpados. Mas quando alguém, uma outra pessoa, um parente, um amigo, nos faz mal, nós ficamos magoados. Ok? Vou falar de novo. Quando causamos mal a alguém, nós que somos culpados. Mas quando eu faço mal, quando alguém faz mal para mim, a mim, ficamos magoados com essa pessoa. E aí a gente precisa entender que história é essa de mágoa. O que é mágoa? Vamos definir mágoa? A definição de mágoa é nossa resposta ao pecado de outra pessoa contra nós. A definição de mágoa, segundo o pastor escrevendo a Curte, é justamente essa. Que a definição de mágoa, vou repetir, é a nossa resposta ao pecado de outra pessoa contra nós. Ok? Então, o pastor mexe com o coração de Curte. Ele começa a mexer, ele começa a escrever essas coisas, a Curte, e muito provavelmente Curte está lendo essa carta e algo está acontecendo de maneira eficaz no coração de Curte. Então Curte, o que acontece? Ele é pressionado pela verdade, pois essa verdade ela é nua e crua, e imputa a Curte como responsável pela sua mágoa. Ó, Curte, você que é culpado, você que é responsável, pois você escolheu agir e reagir com seu irmão. A história lá atrás, nós não contamos que Curte tinha um irmão e que ele tinha um problema com o irmão? É justamente, o pastor ele imputa a Curte, fala, Curte, peraí, calma aí, essa culpa é sua, porque você agiu assim e você reagiu assim com o seu irmão. Agora eu pergunto a vocês, meus queridos, será que a gente consegue enxergar a nossa mágoa? Eu consigo enxergar a minha mágoa? Você consegue enxergar a sua mágoa diante do irmão da igreja? Você está magoado com o irmão da igreja? Você consegue enxergar? Você consegue enxergar o seu irmão natural, seu irmão no trabalho? Será que a gente consegue enxergar? Uma coisa que ao ler esse material, o pastor destaca uma coisa interessante. Ele fala o seguinte, gente, com o tempo, essa nossa mágoa, ela escapa pela boca, pois é através das palavras que o nosso coração ele se revela. A mágoa ela está relacionada à proximidade emocional dessa pessoa que nos ofendeu. Ou seja, se um estranho me faz mal, provavelmente eu vou esquecer logo. Mas se alguém próximo pecar contra nós, pecar contra mim, se alguém que está perto de mim me faz um mal, provavelmente nós ficaremos muito magoados. Qual é a conclusão que o pastor, que essa carta, ela nos ensina? Qual é a conclusão? Aqueles que mais amamos, aquelas pessoas que mais amamos, provavelmente serão os que provocarão mágoa em nós. Justamente por causa disso, por causa do distanciamento, por causa da proximidade. Quanto mais perto, mais mágoa.
E o pastor continua escrevendo e, e pela carta o pastor ele afirma que ele não quer de jeito nenhum minimizar a dor de Kurt, que Kurt sentiu. Ó, Kurt, não é isso. O pastor lembra apenas que Kurt deve estar consciente da sua responsabilidade, de como ele reage diante de cada uma delas, da dor, do problema que Kurt tem. Ó, Kurt, a responsabilidade é sua. Eu estou só te lembrando. Ok? E pela história narrada, a gente percebe que Kurt ele responde o mal pelo mal. Com isso, Kurt ele não se torna melhor que as pessoas que o magoaram. Certo? Continuando, a gente percebe também que a mágoa ela é causada pela condição do nosso coração. Isso nas palavras do pastor, nessa carta que ele escreve, ele fala, gente, eu tenho percebido que a mágoa ela é causada pela condição do nosso coração. Quando uma pessoa peca contra nós, nossa resposta vem do que está dentro de nós e não do que elas fazem. Vou repetir. Quando uma pessoa peca contra nós, nossa resposta vem do que está dentro de nós e não do que elas fazem. Vamos visitar as Escrituras? Abra sua Bíblia em Lucas 6,45. Lucas 6,45. Eu já facilitei para mim aqui. Você pode dar um pause aí e procurar a passagem bíblica. Está lá no Evangelho de Cristo, narrado por Lucas, no capítulo 6, no verso 45, que diz o quê? A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, eu estou usando a Bíblia Sagrada, nova tradução na linguagem de hoje. Por quê? Porque eu creio que nós, da nossa igreja, nós temos afinidade com outras Bíblias. Mas essa Bíblia aqui, como ela é uma Bíblia para estudar também, ela tem uma linguagem mais fácil, e esse vídeo muito provavelmente será visto por outras pessoas, eu preferi usar essa versão, tá? Mas vocês podem usar na versão suas, podem consultar, que não haverá problemas. Nessa carta, o pastor ele cita nesse livro há uma citação de uma missionária da Índia que ela diz o seguinte: pois um copo transbordante de água doce não pode derramar sequer uma gota de água amarga, por mais que sejam súbitos os fatores que o façam sacudir. Irmãos, uma sacudida leve, uma sacudidela, não muda a água. Eu estou com um copo d'água. Se eu sacudir, o que está dentro do copo, ele não é mudado. A essência é a mesma. A matéria é a mesma. Se derrama água doce, vai cair no chão, o quê? Vai sair o quê do copo? Água doce, óbvio. Se derrama água amarga, vai sair água amarga. A sacudida, essa sacudida leve, só traz para fora do recipiente o que está no seu interior. Então, é muito claro. Isso observações do pastor. A sacudida, vou falar novamente, a sacudida suave do que está dentro do recipiente, só sai de lá o que está lá dentro. É óbvio. Então, diante disso, nós poderemos fazer algumas perguntas. Uma pergunta bem interessante quando eu estava fazendo esse estudo e lendo o livro, lendo o material, é a seguinte pergunta: você e eu pode evitar de ser sacudido? A resposta é não. Nós não podemos evitar. Nós não podemos evitar uma traição, nós não podemos evitar um mal de uma pessoa contra nós. Nós podemos evitar muitas coisas, mas uma sacudida na vida, acho que a gente não consegue, não. Mesmo que seja uma sacudida
suave. A gente não consegue evitar. Agora, o que está dentro de mim? Isso é outra pergunta. O que está dentro de mim vai sair quando eu for sacudido? A resposta é sim. O que está dentro de mim, quando eu sofrer uma sacudida, vai sair. E o que tem dentro de nós? O que tem dentro de mim? Muitas vezes eu me pego nessa passagem, nessa reflexão, e o interessante, eu estava comentando hoje com a Suzy, que a grande vantagem de fazer esses estudos é porque, primeiramente, o estudo ele serve para nós. A leitura da palavra, primeiro, é para quem estuda, é para quem prega, e depois é para aquele que está nos ouvindo. Certo? Vamos aproveitar e vamos ler Efésios 4:31. Efésios 4:31. Baseado nisso que eu estou falando. Baseado nessas coisas que a gente está falando sobre o que está dentro da gente. Efésios 4:31. Vamos lá? Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos ou maldade. Maldade. Isso aí, pessoal. Uma forma de ler essa passagem bíblica é enxergar nessa passagem um ciclo. Um ciclo de amargura. É um ciclo de amargura. Da amargura vem a ira, que vem a raiva, que vem a gritaria, que você fala mal, que você calunia, e depois vem a maldade. Você comete uma maldade contra um irmão, contra qualquer outra pessoa. Esse é um ciclo de amargura. E esse ciclo, conforme as orientações do pastor, ele se move rapidamente, como um fogo ardente, no decurso de dias ou então minutos. É muito rápido, muito rápido. Mas também esse ciclo que nós acabamos de ver, ele pode se mover lentamente, por meses, por anos. Não é verdade? O pastor, ele continua falando, ele continua descrevendo na carta tudo o que Curte está fazendo. Ó, Curte, tô de olho aqui e eu vou falar o que você está fazendo. Curte, ele está magoado com o irmão. Curte, ele não fala com esse irmão dele há muito tempo. A carta diz que há anos. Ele difama o irmão, ele fala mal do irmão, ele levanta falso contra o irmão. Inclusive, ele até prejudica os negócios do irmão. Mas o pastor, com toda a sua sabedoria, com toda a sua desenvoltura, ele destaca que Curte sabe tudo sobre as ofensas que as pessoas cometem contra ele, contra Curte, mas que Curte está completamente alheio aos seus pecados. Ó, Curte, você sabe muito bem dos outros, mas o que você faz, você não lembra, você não sabe, né? Engraçado. Aí a Bíblia explica bastante essa situação do Curte. Vamos visitar novamente a Bíblia. E a Bíblia, ela explica essa situação do Curte com uma figura de linguagem. Ok? Vamos lá? Hebreus 12, de 14 a 16. Hebreus 12, de 14 a 16. O que a palavra de Deus fala? Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Ninguém verá a Deus. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado, cuidado, para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tome cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como fez Esaú, ou como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu os seus direitos do filho mais velho. Aqui nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele cita, ele dá esse conselho e dá esse aviso, apóstolo Paulo não, ao escritor de Hebreus. A gente não sabe, quem não tem essa definição sobre o escritor o livro de Hebreus, sobre quem escreveu o livro de Hebreus. Alguns já ouvi falar, que alguns dizem que foi Paulo,
mas não temos essa certeza. Mas o escritor de Hebreus, ele dá esses conselhos, ele dá esses avisos, e ele cita o Antigo Testamento, citando o caso de Esaú, não é isso? De Esaú, que por causa de um prato de comida, um prato de sopa, ele vende seus direitos da primogenitura. A ideia aqui, gente, a ideia aqui é que curte é uma planta e suas raízes são a amargura. E essas raízes é que nutrem as palavras e as atitudes de Curte. Consequentemente, os frutos que serão produzidos serão podres. Toda sorte de imundície, perversão, impiedade e por aí vai. Esse caso que é citado de Esaú, nessa passagem de Hebreus, a gente precisa saber quem é Esaú. Esaú, de maneira rápida, eu vou falar, Esaú era competitivo, Esaú ele era masculino, ele era agitado, ele caçava, ele pescava, ele era o filho querido de Isaac, ele era dinâmico, ele era bem esperto, ok? Contrário do seu irmão Jacó. Quem era Jacó? Jacó era o filhinho da mamãe, gostava de cozinhar, ele era sossegado, ele só ficava na tenda, e aí a história nós já conhecemos. Mas um dia, o que acontece? Um dia Esaú vende o direito de primogenitura e sua herança ao irmão Jacó, por um prato de sopa, como eu já falei. O que acontece com essa história? Aí o pastor, nessa carta, ele vem e compara Esaú e Jacó a Curte, seu irmão. Olha para vocês verem que legal. Olha a sapiência, olha a sabedoria do pastor. Ele escreve a carta e fala assim, ó, Curte, o negócio aqui calma aí, que essa história aqui aconteceu lá atrás e parece que está acontecendo aqui também. Vamos lá? O que acontece? O que o pastor escreve? Ele diz que Curte ficou sem falar com seu irmão há cerca de 20 anos. Muito tempo. E a história bíblica, essa história bíblica aí de Esaú e Jacó, narra que Esaú e Jacó ficaram afastados um do outro por muito, mas muito tempo. O que mais, pessoal? O que mais que a gente pode saber? A história conta, a história bíblica conta que Jacó enganou Esaú, não é isso? Mas com o tempo houve uma reconciliação. Vocês percebem que eu estou falando de enganação. Vocês percebam que eu estou falando de mágoa, de amargura, de coisas ruins, de sentimentos ruins. Mas a palavra de Deus diz que há reconciliação, que há perdão. Vamos ler Gênesis 33? Gênesis 33, 4. Gênesis 33, 4. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz o seguinte: porém Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou. E os dois choraram. Ah, que beleza, que maravilha, né, gente? É muito bom a palavra de Deus. Quando a gente ouve essas histórias, é impossível a gente não ficar comovido. Eu vivo isso comigo, eu sempre busco trabalhar essa questão do perdão, do buscar o irmão, independente do que a pessoa fez para mim. Como eu já falei, tudo isso aqui, primeiramente, serve para mim, que eu estudo, serve para você, serve para todas as pessoas. Mas a palavra de Deus ela é muito clara. Esse pastor que escreve a Curte, ele diz que Curte precisa cortar esse mal na raiz, que Curte precisa cortar a raiz, ir lá na raiz e cortar essa amargura da sua vida. Essa orientação que o pastor passa para Curte é a mesma orientação que Jesus, que a Bíblia, aliás, passa para nós. Nós devemos cortar a raiz da amargura que há em nós. Jesus Cristo, ele é o machado para cortar essa raiz. É com Jesus que a gente resolve
toda toda fonte de amargura na nossa vida, todo esse corte, esse deixar de lado, esse lançamento ao lixo da amargura que há em nós. Deus, ao invés de Deus nos odiar, ao invés de Deus nos amaldiçoar e nos condenar eternamente, o que Deus fez? Ele nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? Por meio de Cristo Jesus. O pastor, ele manda, curte, lê algumas passagens bíblicas nessa carta. Ele fala assim, curte, ó, lê aí que você vai entender do que eu estou te falando. Você precisa se reconciliar, você precisa conhecer Cristo, você precisa saber que Cristo é o autor e mentor de todo esse corte, de todo esse livramento na nossa vida. É através de Cristo Jesus que a gente fica livre dessas coisas. Cristo é o machado. É com Cristo que a gente corta a raiz. Então, eu separei algumas passagens bíblicas para a gente verificar. E eu vou pedir aos irmãos que tomem a sua Bíblia e vamos ler. A primeira passagem que eu quero destacar com os irmãos está lá na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versos 18 a 21. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, ele nos transforma inimigos em amigos dele. Olha que interessante. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos. E por meio de Cristo, ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como ele faz, com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Meus amigos, que palavra maravilhosa, que amizade linda que nós temos com Deus por meio de Cristo Jesus. Vamos para outra mensagem? Outra passagem, Romanos 3, 25, 26. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão de seus pecados pela fé nele, pela fé em Cristo. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Cristo. Que maravilha! Que palavra abençoada! Vamos agora em Romanos 4, 25. O que o apóstolo Paulo diz nessa passagem? Romanos 4, 25. Está aqui. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Meu irmão, para você ser aceito por Deus, ocorreu uma obra sobrenatural, uma obra magnífica, uma obra de Deus, uma obra divina, de que Deus coloca um justo no lugar de um injusto. Naquela cruz, um justo tomou o lugar dos injustos para se fazer justiça aos injustos, que somos nós. Somente através de Cristo que nós haveríamos de ocupar o lugar onde Deus quer. Porque através de nós não conseguimos, nós não temos condições.
E Deus, nesse plano maravilhoso, nessa situação de que a humanidade se encontra só por meio de Cristo. Vou enviar meu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou enviar meu Filho. Creiam nele, creiam na obra dele, conheçam meu Filho. E nós só conheceremos a Cristo através da palavra, do estudo da Bíblia. Você quer conhecer Cristo? Estude a Bíblia. Amém? Vamos caminhar. Romanos 5, do verso 8 ao verso 11. Romanos 5, do verso 8 ao verso 11. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele. Ficaremos livres de quê? Do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho, Cristo Jesus. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Jesus Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Então é Cristo, é através de Cristo. Não há outra forma, não há outro meio, não há como relativizar a palavra de Cristo. O apóstolo Paulo ele é direto, é através de Cristo. Antes éramos inimigos, agora somos amigos. Através de Cristo. Que essa é a palavra do Senhor, essa é a palavra de Deus. Não há como mudar essa situação. Vamos caminhar? Romanos 8. Abra suas Bíblias em Romanos 8, 3. Outra passagem maravilhosa. Romanos 8, 3. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado da natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza humana, pecaminosa, nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Ok? Por fim, meus irmãos, vamos dar uma acelerada. Colossenses 1, do verso 19 ao verso 22. O que a palavra do Senhor diz? Aqui essa passagem fala sobre Cristo e sobre a missão de Cristo aqui na Terra. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Vou ler de novo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, por meio de Cristo, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto no céu, tanto na terra como no céu. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora nós estamos perto de Deus por causa da morte de Cristo. Queridos irmãos, essas passagens bíblicas, elas explicam o que Deus fez para nos reconciliar com Ele por meio de Cristo, em vez de ficar amargurado contra nós. Em síntese, em suma, o pastor ele chama Kurt a uma mudança de direção na vida. Se não, vejamos, olha, o pastor chega para Kurt e fala assim: Kurt, abandona seus pecados e confia em Jesus. O pastor ele explica para Kurt que em Jesus ele pode se tornar um novo homem com uma nova vida plena, com novos desejos. Ele ainda explica a Kurt, ainda que quando ele recebe o dom do perdão e a nova vida em Jesus, ele tem tudo para cortar, para tirar de vez da sua vida a amargura. O pastor ainda continua escrevendo a Kurt e ele diz também que Kurt não pode interromper aquele ciclo da amargura permanecendo em sua antiga forma de viver.
Vamos ler Efésios 4, versos 17 a 24. Efésios 4, isso. Efésios 4, nesse capítulo 4, o apóstolo Paulo ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. Nesse capítulo 4 ele vem discorrendo algumas coisas. A partir do verso 17, o apóstolo Paulo ele fala, ele orienta, ele recomenda, ele exorta a igreja quanto à antiga vida e à nova vida. Ele diz assim: portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Olha para vocês verem que legal. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar de Cristo e de seus seguidores. Aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que faziam com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Vistam-se da nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. É muito interessante, é muito gostoso. O pastor ele cita a vida de Paulo, o que Paulo era antes, o que Paulo era depois, foi depois. A gente sabe que Saulo, era fariseu, era assassino, ele matava as pessoas, era perseguidor da igreja. Após a conversão de Paulo, a gente sabe, Paulo hoje, mais de 50%, se não 50% do Novo Testamento é escrito por Paulo, as 13 cartas paulinas. E aí o pastor, ele escrevendo essa carta ao nosso personagem, ele fala que Kurt ele precisa se tornar essa nova pessoa, que o apóstolo Paulo fala aí, que nós acabamos de ler. Kurt, muda a sua vida, torna-se uma nova pessoa, fica livre desse pecado, da amargura. Essa nova vida, gente, que eu estou falando, ela está descrita lá em Efésios, após esses versículos que nós lemos, ela está escrita na carta que o apóstolo Paulo escreve, Efésios 4, de 25 a 31. Para finalizar, meus irmãos, o pastor ele encerra essa carta desafiando Kurt a tomar algumas atitudes para começar uma nova vida. E essa carta que chega ao nosso personagem, que chega a Kurt, ela é bem direta. E o pastor vira para Kurt e fala: Kurt, é somente através de Cristo. É somente através de Cristo que você vai ficar livre dessa amargura. Livre-se dessa amargura. Fala a verdade, Kurt. Para de mentir. Fala do seu pecado a Jesus. Confesse, Kurt. Seja honesto, Kurt, sobre o seu pecado com Deus e com as pessoas. Kurt, vai lá. Encontra seu irmão. Arrepende-se. Abraça ele. Beija ele. Pede perdão, Kurt. Abandone os pecados. Todos os seus pecados. E volte-se a Jesus. Se você fizer isso, você será reconciliado com Deus. Então, meus amigos, eu peço perdão aos irmãos, porque é muita coisa para falar, o texto fica grande, o vídeo fica grande, mas eu acredito que essas passagens bíblicas que eu li, elas são verdadeiramente as respostas que Cristo tem para essas pessoas. Então, dediquem-se a ler todas essas passagens. Pode dar uma pausa no vídeo, volta, visita a Bíblia, volta, faça os seus comentários e rogamos a Deus que Ele nos ajude. Assim como o pastor ajuda Kurt nesse apoio, nessa carta, nós
chamamos a atenção de todos vocês a gente buscar melhorar contra o nosso irmão, seja na igreja, seja no trabalho, seja em casa. Todas essas considerações que o pastor fez, nada mais eu fiz aqui do que repassar para os irmãos o que o pastor fez. Falou, escreveu, a corte. Por isso é que a gente usou esse material. Amém? Espero que vocês reflitam bastante nesse estudo, nesse bate-papo que a gente teve. Mesmo que seja um bate-papo, seja um monólogo, eu ficar falando aqui quase meia hora, quase 50 minutos, é muito difícil para mim. Mas que Deus fale ao seu coração, através da oração, da leitura bíblica e do estudo bíblico. Amém? Que Deus abençoe. Obrigado a atenção a todos. Vejam o vídeo, compartilhem, façam seus comentários, façam suas críticas construtivas e peço a Deus que cuide da vida de vocês, que abençoe vocês, que derrame graça sobre medida sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. E que Jesus, nosso machado, para cortar toda a nossa amargura, para a gente sermos capacitados a pedir perdão aos nossos irmãos. Que Jesus tenha compaixão de nós. Que Jesus seja a nossa verdadeira chave para abrir todo esse armário que tem dentro de nós, de amargura, de raiva, de todo sentimento. Que Jesus abra e que saia de nós tudo isso e que entre só coisa boa. Amém, meus irmãos? Um abraço, obrigado e até a próxima. Valeu, valeu, valeu.